Salto para o Futuro está de volta. No programa de hoje estamos discutindo a relação entre memória e ensino de história. Eu quero começar esse bloco com mais uma pergunta do pessoal da Irailde Oliveira, do teleposto do Colégio Estadual Caio Palmas, no Tocantins. Ela parabeniza o programa pela escolha da série, pela exibição dessa série que ela chama de Rica. Diz que com certeza trará às escolas a oportunidade de debater o ensino da disciplina, que muito bem ministrada vai propiciar aos alunos um olhar o passado de uma forma diferente e indagadora. Obrigada pelo seu e-mail, Irailde. E ela diz o seguinte, professora Carmen, ela faz uma afirmação e pede que comentem também, se eu não me engano, extraída do seu texto. Qual o papel dos educadores na área de história diante da seguinte observação? A memória não é mais monopólio de um grupo, e sim um campo de lutas políticas e culturais, que onde lembrar e esquecer depende de quem comemora e memoriza e dos interesses que estão em jogo no presente, em que a relação com o passado é estabelecida. Eu acho que esse seja talvez, como professora de história, é um dos maiores desafios de enfrentar em sala de aula, que é um pouco a frase que uma outra professora até tinha pedido para comentar, que seria entre o dever de memória, né, e a reflexão crítica. Eu acho que nós que trabalhamos nessa área estamos o tempo todo, né, tendo como objetivos de ensino essa quase obrigação de passar para outras gerações uma memória que foi acumulada, ou memórias que foram acumuladas, né? A discussão hoje aqui, antes, eu acho que eu sempre brinco que talvez um pouco, né, alguns anos atrás, seria mais fácil, porque quando essa memória não é questionada, você está achando que está trabalhando aquilo mesmo. No momento que você começa a problematizar, e as memórias são muitas, né, quais a gente vai valorizar? Todas, né? É possível dentro de uma sala de aula, porque aí vão cair na sala de aula, né, o número de tempo, tem os constrangimentos didáticos de toda a sala de aula. Então, e por outro lado, a história também é interpretação, também é problematização, também é investigação. Então, como essa tensão, por um lado, eu tenho uma memória acumulada, né, numa tradição da minha disciplina, e tenho também o dever de suscitar questionamentos. É um desafio, eu acho que não existe fórmulas, não existem receitas, eu acho que existe esse trabalho no cotidiano, na construção do conhecimento cotidiano em sala de aula com os alunos, com as subjetividades dos alunos, na produção de um sentido, né, um sentido que trabalha justamente com resgatando, de alguma forma, experiências do passado, resgatando talvez não seja nenhum verbo, é construindo, reconstruindo essas experiências em função de projetos políticos. Eu acredito que essa relação passado, presente e futuro, ela está nessa outra tensão, né? Quer dizer, eu vou buscar nesse passado, eu vou buscar nesse baú de memórias aquilo que eu aposto como importante para justificar e fundamentar os meus projetos de futuro. A Alice, do Tocantins, participa do programa agora. Oi, Alice. Boa noite, meu nome é Alice, sou de Paraíso, Tocantins, acadêmica do ISEP. Gostaria de perguntar como resgatar a memória no ensino de história, ou seja, no ensino de aprendizagem de 1ª a 4ª série, para dar início a essas crianças, já elas obterem um conhecimento já com gosto e amor. Boa noite e obrigada. Obrigada a você pela sua participação, Alice. Bom ouvir você aqui no Salto ao Vivo. Professora Renata, como se dá essa relação, essa construção do ensino de história nas séries iniciais aí do ensino fundamental, como aponta a professora Alice? Eu acho que um bom caminho, né, é você tentar resgatar essa memória desse aluno, né, essa memória familiar, né, começando num microcosmos assim, bem pequeno, né, que seria essa família, o aluno resgatar essas memórias familiares, né? Depois a gente pode ir ampliando aos poucos esse espaço aí de memória para a comunidade em que ele vive, né? A gente conversava há pouco sobre as brincadeiras daquela comunidade, as brincadeiras que foram passadas de pai para filho, como é que isso mudou, como é hoje. Então, acho que é tentar ir ampliando esses espaços de resgate dessa memória, partindo aí dessa família do aluno, ainda pequeno, né? E trazendo para esses espaços mais amplos, até para a própria cidade e depois chegando até o país. Então, acho que seria um caminho. Além dessas atividades, que outras atividades você veria, assim? Quando você diz a conhecimento da comunidade, que propostas você faria para uma turma, por exemplo,
dessas séries iniciais? É conhecer seu bairro, é andar, é circular? Primeiro trazer assim, o que ele traria de casa, né, que faria parte da história daquela família, né, assim, imagens dos avós, ou então alguns objetos que tivessem ali inscritos algum traço da memória daquela família. Depois poderia promover, o aluno podia fazer um trabalho aí ligado à história oral, de entrevistar essas pessoas mais velhas da própria casa, ou então levando para a comunidade, ele fazer um passeio onde ele vai fazer entrevistas com as pessoas na rua, né, tentando resgatar um pouco dessa memória dessa comunidade. Acho que um trabalho com entrevistas. Já é possível fazer esse trabalho de entrevistas já nas séries iniciais? Ali, eu acho que assim, no entorno, você aproveitar o espaço da própria escola, eu acho que seria interessante você entrevistar trabalhadores da escola, assim, qual é a relação que eles têm com aquele espaço, com a própria história de vida deles. Eu acho que é um caminho. A família e a escola, quer dizer, o professor monitorando tudo isso, eu acho que você ficar no entorno da escola, eu acho que é um caminho possível, né, de você tentar trabalhar essa questão da memória. Agora, a professora Maria Carolina, a professora Ana ontem dizia no programa e no texto de como a história é uma área do conhecimento multidisciplinar, né? Ela fala no texto, ao se falar de turismo, ao se falar de jornalismo, ao se falar da própria televisão, você tem uma construção histórica do próprio país quando você vai olhar como foi construída a grade de uma emissora durante tantos anos, né? Como é que pode se tornar na sala de aula, na escola, essa área cada vez mais interdisciplinar, propor trabalhos interdisciplinares com outras áreas do conhecimento, geografia também bastante interligada, mas não só as áreas que são ligadas, como áreas que você imagina que não são, matemática, por exemplo, né? Hoje, cada vez mais, né, se busca essa convergência de saberes, né, essa possibilidade da gente aproximar fatias que foram compartimentadas, né, por um olhar que muitas vezes não pretendia, de fato, potencializar a compreensão das experiências vividas. Então, por exemplo, o professor que foi também apresentado hoje no programa, né, ele buscou uma relação com arte, o campo da arte, né? Eu acho que é fantástica essa relação. Eu diria que a arte, justamente, é algo que estimula extremamente os alunos, né, a também ousarem produzir conhecimento com maior interesse, com maior liberdade, não é? Com maior possibilidade de dizer de si na relação com o outro. Portanto, eu acho que é um campo a ser construído, sim, pelo professor. E ele tem que estar atento em relação às suas experiências vividas no cotidiano da escola. O que a escola potencializa? O que poderia potencializar? Não é? E ele pensar que ele pode ser um dinamizador, né? No sentido do questionamento de práticas disciplinares estanques, de distanciamentos, né? De sobrevalorização de uma área em detrimento de outras áreas. Isto pode ser uma construção do professor e eu estimulo que ele o faça de maneira sensível, atenta ao universo também escolar. O que possibilita, o que poderia possibilitar. A professora Renata tocou na questão das entrevistas. Você fazia entrevistas, você precisa ir da área de língua portuguesa, você vai fazer uma tabulação para essas entrevistas, talvez, né? Reconhecer esse entorno, né? A questão da geografia. A área da matemática, né? Com as quantidades, não é isso? A área da música, com a ampliação desse cenário cultural para os próprios alunos, né? E assim por diante. Ele tem que estar atento em relação às possibilidades e construir outras, né? Tá certo, a gente já está na reta final do programa, gostaria de ouvir de vocês agora as considerações finais sobre o que tudo ou boa parte do que discutimos, tudo é impossível, mas boa parte do que discutimos hoje aqui. Professora Renata, eu gostaria que você começasse essas considerações. Eu queria parabenizar o programa e falar dessa iniciativa do professor. Eu acho que é uma coisa que nós, professores de História, sentimos muita necessidade, é de tentar humanizar a própria história. De forma alguma, a história é a história dos grandes heróis, né, daqueles fatos estanques. Na verdade, você colocar o homem na própria história. E quando você tem a possibilidade de experienciar essas práticas, essa cultura material, você humaniza essa história. E eu acho isso importante para o aluno, você resgatar o homem na história, né? E ele vai se reconhecer aí como sujeito da sua própria história, né? Perceber que aqueles fragmentos fizeram parte de uma vida de um homem num tempo, né, de diferentes homens num tempo, de diferentes culturas naquele tempo. Então, eu acho que ele consegue olhar para o seu próprio tempo e se pensar como um sujeito desse tempo. Eu acho isso importante. Eu acho que é uma preocupação que o professor de História tem, é tentar humanizar a própria história, né? Colocar o homem dentro dela. Eu acho que é importante. Tá certo. Professora Carmen.
Bom, eu queria ressaltar um ponto que eu acho que ficou assim bem evidente nessa experiência que a gente viu nos 2 vídeos, né, com esses professores e esses alunos, que tem a ver com uma das tensões, né, que já foram faladas aqui e que eu poderia agora traduzir através da tensão. A história, o ensino da história, ela está o tempo todo tendo que explicar mundos passados e presentes e interpretá-los. Então, essa tensão entre explicação e interpretação, que a gente pode colocar entre construção de verdades e produção de sentidos, ou memória e projeto, ela está presente. E os desafios, eu acho que essas 2 experiências, elas estão mostrando um caminho possível de enfrentar essa tensão. Eu gostaria de chamar a atenção no segundo vídeo, né, quando há uma explicação do que seria arqueologia, as diferenças entre paleontologia. O professor está ali explicando e, ao mesmo tempo, no segundo momento da atividade, ele pede para o aluno interpretar, usar a sua imaginação, que é um recurso fundamental na construção da produção do conhecimento histórico. Então, eu acho, por exemplo, não dá, o que eu acho que não pode é a gente ficar só num dos lados desse polo, dessa tensão, quer dizer, querer um ensino de história pretensões, com uma pretensão em nome de uma pretensa cientificidade, ficar apenas na explicação e esquecer dessa dimensão interpretativa. Por outro lado, a história não é apenas uma narrativa como a literatura, ela tem interpretação, mas ela também tem que se basear em documentos, em fontes, ela também tem que provar, de alguma forma, essa veracidade. Então, eu acho que isso é um exemplo de caminho possível, né? Esses 2 vídeos mostrando justamente essa forma de trabalhar essa tensão. Eu acho que os caminhos não têm receita, volto a dizer, não gosto de... Mas é um caminho interessante, usando várias disciplinas, usando outros espaços que não escola, saindo do livro didático. Então, acho que dá para... né, que é bom isso, né? Eu acho que isso dá uma esperança legal na nossa profissão. Obrigada, professora Carmen. Professora Maria Carolina. Eu acho que nós estamos perante um desafio bastante grande, não é? Esse desafio do diálogo entre diferentes campos do conhecimento, na produção do conhecimento histórico ou dos saberes históricos escolares, não é isso? O diálogo entre diferentes sujeitos, professor e aluno, esse professor, né, esses professores que foram mostrados nos vídeos, eles tiveram, né, essa capacidade, essa ousadia, né, de ir para outros lugares da memória, né, através da escola construir outros campos de produção de conhecimento, no diálogo com outros saberes, no diálogo com fontes e no diálogo com alunos, né, e os próprios alunos dialogando com as fontes, dialogando também com os professores, né, e produzindo uma relação extremamente instigante, muitas vezes, entre imaginação e história, né? Então, é um desafio imenso de entrecruzamento, né, de campos. Mas se nós soubermos nos abrir para o outro, que é, né, o outro lugar de produção de conhecimento, a outra fonte, a alteridade do aluno, né, as diferenças que ele nos potencializa e que nos abre, na verdade, né, caminhos para a gente pensar com. Eu acho que aí nós teremos, de fato, uma possibilidade extremamente rica de nós questionarmos esses ritmos maquínicos que muitas vezes fazem parte do universo do ensino de história. Não é? Aí eu aponto e aposto no desafio do diálogo, para que a gente consiga realmente constituir uma história muito mais humanizada. Já que a senhora tocou nessa questão do questionar, muitas vezes, até o questionar o próprio currículo que foi determinado, vamos estudar. A gente abre todos os dias os jornais e vê a história acontecendo. Você tem crise no mundo inteiro. É o Oriente Médio, os Estados Unidos com a questão dos imigrantes, é a França agora com a própria questão da imigração também. Enfim, você tem história acontecendo o tempo inteiro. Né? Então, a senhora falou em ousadia. Seria uma ousadia também quebrar um pouco, olha, o currículo não está nesse momento. Exatamente, isso. Eu preciso fugir desse currículo porque a história está... Eu preciso trazer para essa realidade, a realidade do Brasil que a gente vive hoje. Essa ousadia de ser sujeito da história, um sujeito que só se faz, enquanto tal, na relação com o outro. Tá certo. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço às professoras Carmen e Tereza Gabriel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maria Carolina Bovério Galzerani, da Unicamp, e Renata Augusta Silva, da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Obrigado também a você que nos enviou perguntas e sugestões. No próximo programa, os lugares de memória vão estar em discussão. Não deixe de ver e de participar. Salto para o Futuro,
15 anos parceiro do professor.